Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Despertar. O programa Despertar é produzido e distribuído pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC, aqui de Bauru. Nós estamos à rua 7 de setembro, 8h30, bem aqui no centro da cidade. E hoje estamos em mais um programa Despertar, com a presença do nosso grande amigo. Sempre temos aí pelo menos um programa durante o mês, onde nós participamos juntamente com Jorge Salomão. Jorge, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Obrigado, Theo, mais uma vez pelo convite, pela disposição de estar conosco, e também agradeço aos nossos queridos e queridas ouvintes e desejo muita paz e as bênçãos do Senhor para todos vocês. Jorge, no programa de hoje a gente escolheu falar um pouco sobre o suicídio, que é uma situação complicada até para se analisar, mas como a doutrina espírita nos traz algumas respostas, né? Vamos falar mais um pouco sobre o suicídio. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Ontem eu estava ouvindo uma música, o nome da música é Igrejinha da Serra. O compositor é o Marinheiro. E nessa música, o casal, a família não aceita o romance e o casal decide então tomar veneno e se matar para estarem juntos do outro lado. Meio que romancearam o suicídio nessa música. Não é bem assim, né, Jorge? Com certeza que não, Theo. Isso é com devido respeito aos autores dessa produção artística, mas nós temos que tomar muito cuidado, às vezes, com uma determinada linguagem subliminar, escondida por detrás de uma coisa que eventualmente parece arte, mas não é. Em relação a esse fato que você está mencionando, é preciso que nós nos acautelemos, porque essa ideia, essa ideologia preconizada por essa produção artística, por essa música, ela é muito falha, com o devido respeito. Falha no sentido de imaginarmos que o simples fato de o pacto de um casal matar-se, imaginando que vão se encontrar ou se reencontrar no reino dos céus, é uma falha gravíssima. Mesmo porque, Theo, ali no livro de Allan Kardec, cujo título é O Céu e o Inferno, logo nos capítulos finais, que trata de uma coletânea de comunicações dadas pelos espíritos através da mediunidade, teve um caso semelhante de um casal de namorados que estava enfrentando dificuldades, principalmente no que tange a aceitação desse namoro, resolveram fazer esse pacto de Romeu e Julieta. Se a sociedade não nos aceita, Deus vai nos aceitar no seu paraíso, nós vamos nos matar e do outro lado nós vamos nos reencontrar. Vamos estar juntos. Eles fizeram isso. Passado um tempo, Kardec evocou o espírito deles, desse casal suicida, e perguntou: vocês se reencontraram no mundo espiritual ou onde quer que vocês imaginavam que iriam se reencontrar? Eles disseram: infelizmente não, pelo contrário. Isso serviu para nos distanciar ainda mais. Então, pensar, conforme essa música, que os que acham que não estão sendo bem aceitos aqui na vida física e acabando com a sua vida, serão bem aceitos do outro lado da vida, infelizmente nós temos que dizer que as consequências não serão muito boas, pelo contrário, serão bem ruins. E Jorge, levando em consideração do que explica a doutrina espírita, temos uma programação reencarnatória. Estando na espiritualidade, temos todo um processo do que possivelmente vai acontecer durante a nossa trajetória. Você entende que a prática do suicídio seria essa quebra de contrato? Seria como se fosse uma rescisão de contrato, levando em consideração toda essa programação que a gente faz lá na espiritualidade? Exatamente, Theo. Essa sua comparação, essa metáfora com o contrato é interessante. O contrato, nos moldes jurídicos, ele prevê a sua rescisão em determinadas hipóteses. Motivos que a própria lei confere aos contratantes, condições para dar quebra de contrato, porque aquilo não dá mais para ser levado adiante. Todavia, no que diz respeito ao contrato que nós estabelecemos com Deus, de virmos aqui e darmos cabo aos contratos que nós estabelecemos, ao projeto de nossa existência,
Nós não temos motivo para dar quebra de contrato. Não existe essa previsão em lugar algum. Não tem porquê, né? Não existe porquê, um motivo, uma causa, jamais. Muitos vão alegar, e com devido respeito àqueles que estão passando por sofrimentos atrozes, não há justificativa alguma para tirarmos aquilo que somente um único ser na face desse universo tem condições, que é Deus. É Ele quem nos deu a vida. Somente Ele cabe estabelecer quando essa vida deve ou não cessar. Enquanto isso, enquanto Deus não estabelece que acabou o nosso tempo aqui na Terra, compete-nos darmos cumprimento a este contrato irrescindível, irrevogável, que é o contrato da vida, que é o bem maior que nós temos. Quando nós pensarmos que estamos no direito de rompermos esse contrato e sairmos da vida pela porta falsa do suicídio, pensemos naqueles os que estão agora num leito de dor, de desespero, às vezes numa UTI, ou desenganados por conta de uma doença terminal, e que tudo fariam. Iriam até Marte, Júpiter, Saturno, outro lado do universo, para ter mais alguns dias de vida aqui na Terra, e nós que temos saúde querendo simplesmente romper o contrato antes da hora. É verdade. Você está acompanhando o programa Despertar, programa produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Estamos aqui hoje recebendo mais uma vez o Jorge Salomão. Estamos falando sobre algumas situações, principalmente hoje falando de suicídio. E no próximo bloco ainda tenho mais uma pergunta sobre esse contrato para o Jorge Salomão. Vamos falar também sobre o Setembro Amarelo. Tem muita coisa para você ainda no Despertar de hoje. A gente vai para o nosso primeiro bloco de apoio cultural e voltaremos na sequência com Jorge Salomão no programa Despertar. Estamos de volta com o programa Despertar de hoje, recebendo o Jorge Salomão. Estamos falando desse assunto delicado que é o suicídio, como o Jorge mesmo disse aí, pela essa porta falsa que existe. No bloco anterior eu falei para você sobre essa quebra de contrato. E muitas vezes, você que conhece um pouco mais essa parte jurídica, dependendo da quebra de contrato, você tem algumas situações, como alguma punição, vamos dizer assim. Eu esqueci a palavra agora, mas tem aí a punição. O que seria essa punição? Vamos tratá-la de consequências no caso de um suicídio, Jorge, na visão da doutrina espírita. Levando em consideração, como a pergunta anterior, temos uma programação, aí temos o contrato. Quebramos esse contrato, aí nessa rescisão falha, a gente tem a consequência. Você pode situar para a gente algumas dessas consequências? Exatamente, Theo. Quando, porventura, algum dos contratantes quebra imotivadamente aquele contrato, ou seja, sem motivo, sem causa alguma, existe uma punição, uma penalidade. Do mesmo modo, parabéns a você por essa metáfora que eu achei fenomenal. Do mesmo modo, aqueles os que quebram, rescindem esse contrato com a vida. Terão punições? Terão. Claro que cada caso de suicídio é um caso. Como cada contrato é um contrato diferente. Exatamente. Né? Nós não podemos colocar tudo dentro de um balaio e dizermos, essa vai ser a punição. Não, porque cada caso é um caso. Os Espíritos disseram para Kardec, no Livro dos Espíritos, que Deus ele vai julgar cada um desses casos relacionados ao suicídio de conformidade com os fatores que levaram a esse momento desesperador. Porque há pessoas que eventualmente cometem suicídio
quando estão num processo de obnubilamento, ou seja, obscurecimento completo da sua consciência, fomentado esse obscurecimento por patologias de natureza neurológica ou psiquiátrica. Eles serão punidos severamente por terem tirado a vida no auge de uma doença paroxística no campo psiquiátrico? Obviamente que não. Agora, diferentemente, nós vemos na obra de Allan Kardec O Céu e o Inferno, lá naquele capítulo que trata das comunicações, e tem lá comunicações dos suicidas, diferentemente daquele suicida que fez isso levando em consideração mais o seu orgulho pessoal. Por exemplo, eu não estou sendo valorizado pela minha mulher, pela minha namorada, pela minha noiva ou pela minha família. Então, eu vou acabar com a minha vida para mostrar para eles a falta que eu vou fazer. Esse tipo de suicídio, levado em consideração como elemento motivador, o orgulho, o egoísmo, o amor ferido, esse daí vai ter uma punição severíssima. E essa punição nós vemos ali de uma forma muito concreta e muito esmiuçada naquela obra clássica dentro da doutrina espírita, intitulada Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira. Ali nos traz as consequências severíssimas. É complicado, né? Ao suicídio. Ô Jorge, e tem como a gente nomear... claro que muitas das perguntas que aqui a gente faz, a gente não leva no âmbito geralzão, a gente pega dentro do que nos ensina a doutrina espírita. Quais seria, se tem como exemplificar pelo menos um dos principais motivos que levam uma pessoa ao suicídio? Claro que você citou aí, a pessoa talvez está desgostosa com a família, o outro é um romance, aí o cara perdeu todo o dinheiro, tem uma dívida grande, não pode pagar, mas teria como a gente escolher assim, qual seria o principal motivo que leva uma pessoa ao suicídio, ou isso é muito vago, é extensa a lista? Nós podemos dizer, Theo, sem querer esgotar o assunto, que é um assunto complexo, que existem as causas exógenas, tá? Que seriam aquelas causas externas, e as causas endógenas, causas internas. Exógenas, um rompimento de um namoro, um divórcio turbulento, uma situação social conflitiva, que tudo aquilo que eventualmente está aí no nosso mundo exterior vai trazer para essas possíveis candidatas a uma tentativa, a uma concretização de tirarem a própria vida através do suicídio, de se desesperarem, de se afligirem. E as causas internas, poderíamos dizer que são aquelas relacionadas ao aspecto neurológico ou psiquiátrico. Neurológico porque existem causas biológicas que acabam por gerar processos suicídicos. Quando, por exemplo, há um mau funcionamento dos neuropeptídeos, que são as substâncias neurotransmissoras. Quando ocorre alguma deficiência, alguma queda na produção desses neurotransmissores ou neuropeptídeos, a pessoa vai começar a ter um desequilíbrio e até tendências ao suicídio, inclusive. Aí é uma causa endógena, biológica, neurológica. E as causas psiquiátricas estão relacionadas aos aspectos patológicos da psique. Então nós temos que verificar quais, eventualmente, as causas, os elementos que levam a pessoa a desenvolver essa ideia do autocídio ou da destruição de si mesmo. Tá certo. Ô Jorge, e muitas vezes, em que momento surgiu a ideia de que a pessoa, colocando fim à própria vida, ela estaria zerando a conta? Sem saber ela que muitas vezes ela está chegando ali na metade da conta ou ainda está no rodapé para poder chegar lá em cima. De onde vem a ideia de que com o final da vida física a coisa acaba? Não, tá sossegado, vão me matar e tá bom. A situação é bem complexa, Theo, né? Mas através de estudos nós verificamos que o suicida, a bem da verdade, ele não quer tirar a sua vida. É uma coisa curiosa e contraditória. Mas ele quer, para além disso, ele quer matar a sua dor. Tanto que se levou em consideração aqueles, por exemplo, que estão sentindo uma dor muito forte no peito, aquela dor moral, aquela angústia, aquela aflição, aquela coisa horrorosa.
às vezes a pessoa, para acabar com aquela dor localizada nessa região, dá um tiro no coração, que a dor está localizada aqui. Quando de repente é uma dor na psique, na mente, nos pensamentos que estão ali assoberbando aquela criatura, ela pega, por exemplo, o revólver e atira para aquela localidade que está lhe causando aquela dor. Quando de repente alguma angústia, é alguma coisa que ele não consegue pôr para fora, a pessoa se enforca. Ou se a dor é aqui no baixo ventre, aquela dor moral, enfim, ela mira, por exemplo, a faca para essa região. Então, se diz, através desses estudos, que numa boa análise, eles não querem matar a vida. Eles querem acabar com a dor, imaginando que aquilo vai livrá-los daquele tormento, daquele sofrimento. E dizendo isso para os amigos que estão nos acompanhando, né, Jorge? A coisa acaba saindo ao contrário do pensamento, né? Infelizmente. O tiro sai pela culatra, Théo. Sai pela culatra porque aquela obra citada de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, ela nos dá um retrato fidelíssimo, às vezes crudelíssimo, de uma realidade estonteante ali narrada nessa obra, de personagens reais, mostrando qual a consequência que eles tiveram que colher da atitude suicídica. Não resolveu o problema, criou mais problemas, agravou um problema que já existia. Matar-se não vai solucionar problema algum. E tem um grande detalhe: além da pessoa criar um problema para si mesma perante Deus e a própria consciência, vai criar uma dor inominável aos que ficarão aqui na retaguarda. A sua família, aos seus amigos. É verdade. Temos que pensar muito. E nessa situação, Jorge, onde que a gente pode colocar aquelas situações de vidas anteriores? Porque eu já vi, você já até contou em outros programas que participamos, de casos de pessoas que vêm se suicidando ao longo dos tempos e esses espíritos encontram um processo dentro de tudo isso que você explicou para poder consumar essa situação? Na obra de Kardec, Céu e Inferno, Théo, nós vemos ali a informação de que se a pessoa se suicidou numa outra vida, por não ter, por exemplo, superado um determinado obstáculo, um determinado vício, e em função disso ela tirou a própria vida, através do processo reencarnatório, como diz André Luiz naquela obra Ação e Reação, que nós não temos condições de avançar passos à vanguarda da vida sem antes quitarmos com as nossas dívidas para com a retaguarda, significa que quando reingressarmos à vida física através do processo reencarnatório, teremos que voltar de onde nós paramos, teremos que expiar as mesmas dificuldades pelas quais não conseguimos ser vencedores na vida passada, que foi o motivo de nossa saída da vida forçada através do suicídio. Então a pessoa vem nessa presente existência, vai enfrentar as mesmas dificuldades e barreiras. E às vezes é quando ela não está devidamente preparada e ela acaba se suicidando pela segunda vez. É o caso do Camilo Castelo Branco, retratado nessa obra Memória de um Suicida. Ele já foi suicida numa vida anterior àquela retratada nessa obra, cuja história é retratada ali entre os séculos XIX e comecinho do século XX. É como, para exemplificar para quem entende um pouco, você está jogando um videogame. Você está em determinada fase. Você passou da primeira fase, você chegou na segunda. Se você morrer na segunda fase, você volta na segunda fase. No começo da segunda fase. Se você chegou 99% da segunda fase e morreu ali, você não vai continuar dos 99%, você vai começar no começo dela novamente. E assim sucessivamente. E muitas vezes, usando ainda esse exemplo, quem joga videogame sabe, muitas vezes você morre sempre nas mesmas situações. Chega ali num lugar e fala, bom, é assim que eu faço, eu vou pular aqui. Você não consegue, você morre. Dá pra gente exemplificar isso, como essas pessoas, até vencerem nessas existências o suicídio, vêm se matando sempre na mesma situação, como aconteceu com o Camilo, né, Jorge? Exatamente. Vocês viram só, telespectador, o Theo, como ele é bom nessas metáforas? Ele deve ser um grande jogador de videogame, não é, Theo? A gente dá umas dedadas por aí, né? Correto, perfeito. É exatamente, esse é o princípio. Nós viemos à vida para podermos recomeçar de onde nós paramos na vida anterior, que serviu de processo evolutivo ou de processo que não nos
produziu aquela evolução necessária. Iremos recomeçar de onde paramos. Semelhantemente aos alunos que repetem. Ele vai começar de onde ele parou, justamente de onde ele não conseguiu se dar bem. Terá que repetir a série novamente, mas ver tudo aquilo. Ele não tem como avançar passos à vanguarda, a série seguinte, sem antes mostrar que ele aprendeu a lição daquela série anterior. Então a gente vai para o apoio cultural, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do programa Despertar de hoje, com Jorge Salomão. Estamos falando sobre suicídio. Não sai daí, a gente volta já já. No Bazar SEAC você encontra variedades em roupas, calçados, acessórios, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, novos e usados. Além de estar super na moda, você estará vestindo e usando produtos de ótima qualidade. E o melhor, estará contribuindo com o SEAC. Acompanhe as novidades através da página facebook.com/Bazar SEAC. Reserve sua peça favorita e retire no SEAC. 14 3366 3218. Estamos de volta para o último bloco do programa Despertar de hoje, recebendo mais uma vez Jorge Salomão, falando sobre o suicídio. Jorge, eu acredito que, claro, é uma coisa muito boa, o Setembro Amarelo, que é um mês onde fala sobre a prevenção do suicídio. Mas você acredita que dava para ser um pouco mais agressivo nessa situação, estender por mais tempo aí, falando quase que todo ano sobre isso, para poder tentar evitar uma coisa que é um número até que meio astronômico dentro do ano? Um programa anterior a gente trouxe alguns números, na realidade é uma coisa meio até... parece que a cada 40 segundos no mundo uma pessoa comete suicídio, mas é importante essa campanha, mas você não acha que ela podia ser um pouco mais extensa? Essa campanha é maravilhosa e ela se baseou num caso que aconteceu no ano de 94. Com um jovem de nome Mike M. Adorava o seu Mustang amarelo, mas por conflitos pessoais, ele tinha dificuldades para pedir ajuda, pedir socorro. Ele já tinha alguns conflitos psicológicos. E aí o que aconteceu? Ele se suicidou dentro do próprio carro amarelo. Os pais, muito tristes com a situação, no velório do filho, saiu distribuindo cartões amarelos para todos que estavam ali no velório. E aí a campanha foi se difundindo até tornar-se convencionalmente em setembro e Setembro Amarelo. Por isso que se deu essa cor amarela. É uma campanha maravilhosa. Ela está inserida aqui no nosso país desde 2015. Tem feito um excelente trabalho juntamente com o CVV Samaritanos, que tem desenvolvido um trabalho magnífico. E aqueles que estão numa situação difícil, de dor, de isolação e não tem para quem desabafar os seus conflitos interiores, drenar esses detritos da sua alma, 188, telefone do CVV Samaritanos. CVV. Então eles têm feito um trabalho incrível e maravilhoso. Naturalmente que pela importância e pelos números assustadores, estatisticamente falando, da quantidade de pessoas que se suicidam a cada segundo no mundo e a cada dia no Brasil, sim, nós pensamos que as autoridades deveriam pensar e repensar da possibilidade de estender essa campanha para um tempo maior, já que o problema não é sazonal. Ele é diário. Ele é segundo a segundo, conforme você disse aí, segundo a OMS. Ô Jorge, e qual seria... Claro que é uma coisa que abrange, como você já até trouxe aqui dentro do programa, são várias as situações que provocam esse tipo de pensamento na pessoa. Mas existem sinais? Suponhamos que uma pessoa que pode estar pensando em cometer um suicídio, ela dá algum tipo de sinal que a gente pode, começar a conversar com ela de alguma maneira para tentar ou descobrir e demover ela desse tipo de pensamento? Theo, há sinais porque o suicida... ele não tem um pensamento agora, vou me matar, de uma hora para outra, sem motivo. Ele tem os motivos interiores dele ali. Ele tem os conflitos e as dores que vão se prolongando no tempo e no espaço. E tem os sinais. Os especialistas até nos orientam, enquanto pais, educadores, amigos, familiares, etc. e tal, a prestarmos atenção. Porque sempre há sinais. Principalmente aí nas redes sociais.
Nós precisamos verificar o que os jovens estão postando. Claro que muitos deles, por questão aí de imaturidade do seu sistema neurológico, são muito impulsivos e publicam coisas que muitas vezes não correspondem à realidade psicológica dele. Nem ele mesmo sabe o que Nem ele mesmo sabe o que está fazendo. Mas se de repente você ver alguma publicação estranha, deprimente, pode ser considerado como um sinal. Já é momento para começar a verificar e até conversar de uma forma muito sutil, sem rispidez, sem autoritarismo, porque isso aí só piora a situação, só piora. Então existem sinais: isolamento, perda da vontade de fazer coisas que antigamente era uma constante na vida dessa pessoa, perda da vontade de estudar, perda de objetivos, a pessoa fica só enclausurada, antes que era uma pessoa alegre, extrovertida. Então nós precisamos estar muito atentos. Há sinais, sempre há sinais. Entendi. E ainda dentro disso que você falou, Jorge, qual dica você daria para uma pessoa que entende esses sinais? Qual seria o tipo de aproximação, o que a pessoa poderia fazer para tentar ajudar essa pessoa sem, claro, você disse, ser agressivo e acabar complicando mais a situação? Exatamente, porque a agressividade muitas vezes é um combustível. De repente a pessoa só está esperando aquele elemento motivador, deflagrador, para ela partir aí para sua destruição. Então, nós temos que ter uma abordagem pacífica, harmônica, amistosa, muito compreensiva acima de tudo. E se nós verificarmos que não estamos aí em condições para termos essa abordagem, nada melhor, e é claro que tem sempre que estarmos aí em conexão com os profissionais da área, psiquiatria, os terapeutas, de uma forma geral, e colocarmos para essas pessoas que nós verificarmos que estão numa situação de potenciais suicidas, dizer para eles que eles têm um braço, um ombro amigo, que eles estão sempre aí podendo contar com o nosso apoio, em qualquer instante, em qualquer momento que eles precisarem, porque muitas vezes eles se sentem sozinhos. E eles próprios, muito embora não estejam sozinhos, acabam se auto-isolando. E esse auto-isolamento é a hora que a pessoa, não esperamos chegar a esse ponto, mas se eles estiverem nesse ponto, nós temos que então preencher aquele vazio que aquela pessoa está sentindo, porque o suicídio começa com um vazio existencial muito grande. Muito grande. A pessoa não vê mais objetivo algum, só vê um mosaico, sem qualquer figura, tudo é vazio, para ela tudo é sem graça, tudo é insosso, é insípido, é inodoro. Ela não tem mais qualquer tipo de razão para permanecer vinculada à vida. Então é hora que nós temos que preencher aquele mosaico que está insípido, inodoro ou incolor com a nossa presença e darmos vida, vitalidade àquele vazio existencial daquela pessoa. Nós estamos chegando ao finalzinho do programa, eu só gostaria que nesse encerramento você desse uma dica para quem está nos assistindo, como podemos nós valorizar a vida no dia a dia, para que não possamos cair em determinado momento, dar essa escorregadinha e não conseguir levantar novamente, Jorge? Tem aquela obra de Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Ele faz menção a uma grande psicóloga nos Estados Unidos, doutora Diane Tays, e ela estabelece ali como um dos elementos fundamentais para a pessoa valorizar a vida. Cita 3 situações importantíssimas. Olha só, você se apegar a Deus, olha, coisa curiosa, uma cientista no campo da psique humana. Verdade. Apegar-se a Deus. Apegar-se a um trabalho de natureza caritativa. Utilizar-se de uma técnica denominada autocontenção ou contenção cognitiva, que significa, por exemplo, eu estou passando por um conflito, por uma dificuldade, por um drama? Estou. Mas de repente eu vou olhar o Theo? Não vamos colocar o Theo nesse contexto de sofrimento. Eu olho uma outra pessoa que está enfrentando uma situação muito difícil na vida, por exemplo, uma situação que muito assusta, incomoda, entristece. A pessoa tem ali uma notícia de uma doença terminal. É muito duro, é doloroso isso daí. Complicado. E aí eu olho aquela pessoa passando por aquela situação, que ela teria, a princípio, entre aspas, algum motivo para não querer mais viver, entre aspas, é só a nível de comparação. E eu tenho tudo, e aquela pessoa praticamente está ali por 1, 2, 3 meses de vida, e eu tenho uma vida pela frente. É o processo da contenção cognitiva ensinada
pela doutora Diane Tais, no sentido que você tem que olhar para o lado e verificar que tem pessoas que sofrem muito mais do que você. Não que isso significa numa minoração ou descontração do seu sentimento. Entendi. Mas é num comportamento para você verificar que, de qualquer forma, você é feliz dentro daquela sua dor, da sua dificuldade. Porque há pessoas que sofrem muito mais ainda do que você. Eu quero agradecer você que acompanhou o nosso programa Despertar de hoje, com a presença de Jorge Salomão. Jorge, obrigado pela presença e até o próximo, porque a gente ainda tem mais programas por aí, se Deus quiser, né? Eu aqui agradeço pela oportunidade, agradeço a todos vocês que estão nos dando o carinho e a paciência da sua audiência. Que Deus abençoe a todos vocês e vamos orar muito. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Final de mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade. Até a próxima.